Olá a todos, é uma alegria estar aqui mais uma vez para estarmos estudando a Palavra de Deus. Hoje vamos então finalizar o capítulo 6 de 1 Coríntios, vamos estar então continuando esse estudo. Antes de nós iniciarmos aqui o estudo da Palavra de Deus, vamos estar tirando um momento para estar orando a Deus, estar pedindo o direcionamento dele nesse momento. Deus, agradecemos por podermos estar estudando a Tua Palavra dia após dia, semana após semana, podemos estar aprendendo mais sobre ela, aprendendo aquilo que o Senhor deixou para nós, aquilo que o Senhor nos revelou por meio da Sua Palavra. Agradecemos porque ela é rica, ela é eficaz e ela nos ajuda a viver uma vida cristã correta. Pedimos que o Senhor esteja nos ajudando, esteja abrindo o nosso entendimento, que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Pedimos a Tua graça nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Então vou estar lendo o texto de 1 Coríntios, do capítulo 6, do versículo 12 até o versículo 20. Diz assim o texto: Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês, porém, foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então vemos aqui que Paulo ele vai continuar a sua repreensão que ele está fazendo nessa igreja. Vemos que essa repreensão começou ali então, com as questões de partidarismo, de preferência de líderes, divisões que existiam no meio da igreja. Vemos que existia grande dificuldade também quando se falava da autoridade de Paulo como apóstolo. Muitos estavam rejeitando isso e agiam como se Paulo não fosse voltar ali, como se Paulo fosse incapaz de resolver os problemas. Vemos também então que Paulo repreende aquele irmão que estava tendo relações sexuais com a sua madrasta. Paulo repreende essa questão da imoralidade, chega a dizer que a imoralidade ali era pior do que a imoralidade que existia na sociedade, estava escandalizando até a sociedade, tamanho era o problema. Vemos também que Paulo repreende as questões de relacionamento entre eles. Eles estavam ali não conseguindo resolver os seus problemas, as suas diferenças, e estavam levando então as suas questões a tribunais seculares, causando escândalo, vergonha, derrota, causando prejuízo, injustiça. Os irmãos ali não suportavam sofrer prejuízo, então agiam assim, levando o outro irmão para o tribunal e estavam causando um grande mau testemunho para a igreja. E vemos aqui então que Paulo volta a falar agora do pecado da imoralidade, volta a falar sobre essa questão, volta a repreender eles sobre essa questão, sobre esse pecado. A imoralidade aqui nesse trecho, falando de maneira geral, ela está se referindo ao pecado que eles cometiam relacionado a prostitutas cultuais. Então ali existia nas religiões muito forte essas prostitutas cultuais. E quando você ia até esse templo, até esse ritual, até esse culto, era comum que a pessoa ali então se deitasse com essas prostitutas e tivesse relações com elas. E Paulo está repreendendo isso. Mesmo agora eles estando na igreja, estando em Cristo, eles estavam continuando com essa prática e ainda justificavam essa prática. Então aqui, basicamente, de modo geral, é esse tipo de imoralidade que Paulo está se referindo. Sabemos que toda imoralidade, todo tipo dela é ruim, mas aqui especificamente Paulo está falando dessa questão de prostituição, de se deitar com prostitutas, que era algo muito comum na religião ali daquela época. Vemos então no versículo 12 que Paulo começa dizendo que tudo é permitido. Essa era a justificativa que eles davam para cometer esse tipo de pecado. Eles diziam, tudo é permitido, tudo eu posso fazer, tudo posso fazer com o meu corpo, tudo é permitido. Mas Paulo diz que nem tudo convém, nem tudo edifica, nem tudo é para ser feito.
tem coisas que dominam, tem coisas que geram escravidão. E as pessoas, nós que fomos libertos por Deus, nós somos libertos, não devemos nos submeter de novo à escravidão de qualquer coisa que seja. Não podemos nos submeter à escravidão do pecado novamente. A liberdade que temos em Cristo, ela nos dá uma liberdade tamanha que podemos dizer não ao pecado, podemos dizer não à nossa carne, podemos dizer não ao mundo, podemos dizer não ao diabo que nos tenta, podemos dizer não a todas essas coisas, dizer sim à vontade de Deus, dizer sim àquilo que Ele espera de nós, dizer sim, né, para Deus, para tudo que Ele quer que nós façamos. Essa liberdade, ela não é fazer tudo o que você quer, mas é fazer aquilo que Deus quer que você faça, é viver como Deus quer que você faça. No versículo 13 nós vemos então a segunda justificativa que eles tinham quando eles falavam sobre essa questão. Paulo começa dizendo que os alimentos são para o estômago. Então o que eles estavam querendo dizer quando eles falavam isso? Eles queriam dizer que assim como os alimentos são para o estômago, o sexo é para o corpo, ou seja, é algo biológico, é algo natural, é algo que deve ser satisfeito. Assim como você tem fome, você deve comer. Se você tem desejo de praticar sexo, você deve fazer, mesmo que seja com uma prostituta. Basicamente esse era o pensamento que eles tinham. E Paulo repreende, diz, o corpo não é para a imoralidade, o corpo é para o Senhor. Ou seja, o corpo não é para satisfazer aquilo que você bem entende, aquilo que você deseja, mas antes de tudo o corpo é para o Senhor. O corpo pertence a Deus, o corpo é de Deus. Muito dessa questão, dessa concepção que eles tinham a respeito do corpo humano vinha do dualismo. O dualismo é um tipo de pensamento, um tipo de filosofia muito presente, no mundo pagão. E muitas vezes ele é combatido na Bíblia também, porque ele ataca algumas coisas e é prejudicial à fé cristã. Vemos aqui então que o dualismo ele prega que o corpo é matéria, e matéria é ruim. Logo, se o seu corpo é algo ruim, algo que não tem valor, você pode fazer aquilo que você bem entende com ele. Tudo é permitido. Se você tem desejo, vontade de alguma coisa, pode fazer, porque isso é normal, isso é natural, e o seu corpo não tem valor. Então essa filosofia que eles trouxeram com eles, bem impregnada no modo de viver deles, dizia que o seu corpo não tem valor. Muitas vezes vemos isso hoje também, dizendo que as pessoas podem fazer o que elas querem com o corpo. O corpo é seu, faz o que você quiser, mesmo que prejudique o seu corpo, faz o que você quiser. Vemos muito isso hoje também. Então esse modo de pensar ele não é exclusivo dessa época. E hoje parece que muitas vezes ele parece com grande força ainda. E Paulo que ele está combatendo esse tipo de pensamento. E como que ele faz isso? No versículo 14 vemos então que Paulo diz ali sobre a questão da ressurreição. Deus ele ressuscitou o corpo de Jesus. O corpo de Jesus foi ressurreto e assim o corpo de cada cristão vai ser ressurreto. O que Paulo está querendo dizer? O corpo do cristão é importante, tão importante para Deus que mesmo depois do falecimento desse cristão, esse corpo vai ser ressuscitado. O corpo faz parte dessa vida cristã, do modo que Deus ele imaginou toda a sua criação. Esse corpo foi criado por Deus. Mesmo que o pecado corrompeu, veio Jesus com a sua obra, propondo livrar o ser humano de tudo isso. E Deus ele valoriza esse corpo, e esse corpo pertence ao Senhor para sempre. Mesmo morrendo, o corpo do cristão é ressurreto. Ele vai ser ressuscitado por Deus no tempo devido, e ele pertence a Deus para sempre. Ele não é algo sem valor, ele é tão importante que Deus ele comprou esse corpo com alto preço, como diz ali no fim dessa passagem, e ele também vai ressuscitar esse corpo, depois da morte física. Vemos que Paulo continua então dizendo por que o corpo é importante, por que temos que cuidar com o que fazemos com o corpo. No versículo 15, Paulo disse que o corpo do cristão, nosso corpo, ele é a parte de Cristo, ele é um membro de Cristo, é algo que está ligado a Cristo. Se nós temos um corpo que é ligado a Cristo, como que vamos unir esse corpo a uma prostituta? Como que vamos unir esse corpo ou profanar esse corpo levando a algo que é errado, levando Cristo junto com isso? É algo muito sério. Eu creio que se nós sempre tivéssemos isso em mente, quando desejamos fazer alguma coisa que não é para fazer, se nós lembrarmos que esse corpo que temos é ligado a Cristo, nós vamos cuidar mais dele, vamos cuidar daquilo que estamos fazendo com ele. Paulo continua, e diz que de modo nenhum, ele usa esse imperativo, de jeito nenhum,
nem pense nisso, não faça isso, eu rogo a vocês que não façam isso, né? Paulo, ele usa esse imperativo: de modo nenhum ligue o seu corpo a uma prostituta, porque esse corpo que você tem, ele pertence a Cristo, ele é membro de Cristo, está ligado a Cristo. No versículo 16, vemos ali Paulo usando a expressão uma só carne. Essa expressão aparece em Gênesis 2:24, falando da questão de marido e mulher, de homem e mulher, que eles são uma só carne, né? Quando falando de casamento, uma só carne. E aqui Paulo, então, ele fala que quando o homem se une a uma prostituta, também é uma só carne com ela. Então, antes de você sair se unindo a pessoas, né, aqui na questão sexual, você tem que lembrar que o seu corpo, o propósito dele, como Paulo vai dizer agora no versículo 17, é ser um só espírito com Deus, é ser unido com Deus, e não ser unido com pessoas em práticas erradas, práticas carnais. Então, o propósito desse corpo não é isso, não é satisfazer a carne e fazer tudo o que bem entende. Mas antes disso, e mais importante e vital para a vida cristã, é que o corpo do ser humano, ele é um só espírito com Deus. E temos que estar sempre buscando essa unidade, sempre lembrando disso, né, quando estamos vivendo a nossa vida. Temos que cuidar com aquilo que fazemos então com o nosso corpo. No versículo 18, Paulo vai falar sobre pecados, né? Ele fala então que quem peca, simplesmente ele peca, mas quem peca com relação a coisas sexuais, o pecado sexual, a imoralidade, aqui no caso relacionado às prostitutas, é um pecado contra o corpo. Então basicamente temos duas interpretações ali, falando que esse pecar contra o corpo, né? Por que ele é tão sério? Porque é um tipo de escravidão. Sabemos que o pecado sexual ele escraviza, ele é como um vício, é algo que domina a pessoa, muito difícil ser liberta às vezes, né? E vemos então que esse pecar contra o corpo também pode significar então escravizar o seu corpo, submeter o seu corpo, que é de Deus, que foi comprado por alto preço, submeter ele novamente à escravidão de um ato pecaminoso, de uma prática pecaminosa. Então, nesse sentido, aqui a pessoa está sujeitando o seu corpo, está pecando contra o seu corpo porque ela está escravizando ele, está colocando ele debaixo de um domínio, de uma escravidão que não era para ser colocado. Então, nesse sentido, é algo que aflige o corpo, no corpo por completo, né, falando assim. Sabemos também ali que Paulo pode estar se referindo a doenças físicas, doenças venéreas, doenças que são transmitidas através da prática sexual. Lembre que estamos falando do contexto de prostituição. A prostituta no templo, a prostituta cultual, ela tinha inúmeras relações, né? Era um lugar em que existia muitas relações acontecendo, e quando o cristão ali, ele ia nesse lugar e praticava essas relações, ele estava se expondo ao risco de pegar algum tipo de doença. E sabemos que muitas doenças venéreas, muitas doenças que são transmitidas sexualmente, elas não têm cura, ou elas, pelo menos na época, não tinham um tratamento, não tinham cura, né? Hoje é um pouco diferente, né? Mas ainda existem doenças transmitidas pelo sexo que não têm cura hoje também, como por exemplo a AIDS. Mas pense ali num tempo mais antigo, um tempo em que a medicina não era desenvolvida como hoje. Pense em pessoas com doenças venéreas. Muitas dessas doenças levavam a pessoa à morte. Doenças que hoje têm tratamento, mas na época não tinha. Então a pessoa também pecava contra o seu corpo, no sentido de expor esse corpo a uma doença que poderia levar ele à morte, né? E isso era um pecado tamanho contra o corpo. O corpo que Deus te deu, você fez mau uso, e esse corpo agora ele foi levado até a morte porque você fez mau uso. Você uniu o seu corpo a uma prostituta, você pecou e ainda levou o seu corpo à morte, né? Então pode ser nesses dois sentidos. E Paulo então ele está falando, né, sobre a gravidade que é os pecados que você comete contra o seu corpo, no caso aqui o pecado sexual. Vemos então no versículo 19 que Paulo continua então falando, né, sobre por que esse corpo do cristão é tão importante, porque ele é o santuário em que Deus habita. A palavra santuário aqui dá a ideia do santo dos santos, a presença manifesta de Deus, ela habita no cristão. Deus não habita mais em templos, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas ele habita em cada cristão. Cada cristão é um santuário, é uma habitação de Deus, um lugar em que a presença manifesta de Deus, ela está agindo, ela está se manifestando no mundo.
Então isso também deve nos levar a refletir aquilo que estamos fazendo com o nosso corpo. É o santuário que Deus habita. Esse santuário não pode ser profanado, não pode ser colocado, ligado a coisas que corrompem esse corpo, que corrompem essa habitação de Deus, que destroem essa habitação. Não podemos entristecer o Espírito de Deus que habita em nós. Temos que tomar cuidado com isso. No versículo 20, então, vemos que Paulo vai falar que esse corpo, o corpo do cristão, ele foi comprado por alto preço. Sabemos que o preço que Cristo pagou naquela cruz para nos libertar da escravidão do pecado não foi um preço baixo, foi algo que exigiu muito sofrimento, muita dor. Jesus sangrou, verteu todo o seu sangue, morreu, foi humilhado. Então sabemos que foi um alto preço. O nosso corpo não foi comprado por qualquer preço, não foi comprado de modo barato, mas foi comprado por um alto preço. O corpo do ser humano, o corpo do cristão, ele tem valor para Deus, diferente dessas filosofias pagãs. O corpo do cristão, ele tem valor para Deus. Deus comprou esse corpo com alto preço. Deus habita nesse corpo e Deus vai ressuscitar esse corpo quando ele morrer fisicamente. Então temos que viver uma vida que faça jus a isso. Lembre-se que no finalzinho ali da primeira parte desse capítulo, Paulo lembra quem eles são em Cristo. Vocês eram assim, eram pessoas que estavam nessa prática de pecado, mas vocês foram purificados, foram santificados, foram justificados. Paulo diz isso para eles aqui no finalzinho dessa primeira parte do capítulo 6. E agora Paulo vai terminar o capítulo 6, lembrando também o que aconteceu com eles, o que aconteceu na vida deles. Eles foram comprados com alto preço. Ou seja, nós somos comprados com alto preço. Devemos viver a nossa vida dessa maneira. Devemos viver a vida lembrando que fomos comprados com alto preço. Devemos então glorificar a Deus, como ele diz ali. O fim último, o fim maior, o propósito maior que o nosso corpo tem, não é satisfazer a nós mesmos, mas é glorificar a Deus, porque esse corpo pertence a Deus, esse corpo tem valor para Deus, esse corpo vai ser ressuscitado por Deus, ele pertence a Deus eternamente. Esse corpo é a habitação de Deus, lugar em que Deus habita, que privilégio que temos disso. E esse corpo, ele foi comprado por alto preço. Ele foi comprado com o sacrifício de Jesus na cruz. Então devemos viver como pessoas que tiveram isso na sua vida, tiveram esse marco. Fomos resgatados por Cristo, fomos comprados por Cristo. Devemos viver como pessoas que foram compradas por Ele. E como que vivemos isso? Vivemos glorificando a Deus. E estamos vivendo sempre tendo em mente que Deus, Ele é o dono desse corpo. Esse corpo não pertence a nós mesmos. Não podemos fazer aquilo que bem entendemos. E essa liberdade que temos em Deus, ela nos dá essa liberdade de viver glorificando a Ele, sem nos escravizarmos, sem nos sujeitarmos a mais nenhuma coisa que nos domine. Então pense bem o que você tem feito no seu corpo. Eu e você temos que pensar bastante, temos que analisar sempre aquilo que estamos feito com o nosso corpo, porque ele é importante para Deus, ele tem valor e ele é o santuário que Deus habita. Não podemos entristecer o Espírito de Deus que habita em nós. Possamos cada um de nós viver para glorificar a Deus com o nosso corpo, porque o nosso corpo não é nosso, o nosso corpo não é do mundo, o nosso corpo não é de ninguém. Falando fisicamente, o nosso corpo é de Deus e ele deve glorificar a Deus em tudo. Então precisamos tomar cuidado com essas questões. Espero que Deus tenha falado com vocês através da minha vida. Espero que vocês tenham compreendido melhor esse capítulo. E que Deus abençoe vocês. Que vocês continuem lendo, meditando na palavra de Deus e aprendendo mais dela. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém.